A paz do Senhor, amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui para trazer a nossa aula a todos que nos acompanham, né? Nós queremos agradecer desde já a todos, né? Aqueles que são da mesma igreja que a nossa Assembleia de Deus Missão, mas todos os cristãos que também têm acompanhado nós, que também é de outras igrejas que não participam da Assembleia de Deus, mas já desde já fica aqui o nosso agradecimento. Queremos pedir desde já que deixe aí o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo, né? Se inscreva no nosso canal, porque a sua participação é muito importante para nós, né? Nós estamos hoje falando sobre a lição de número 2, né? Para que os irmãos não percam o foco da ninhada, e a gente vai estar continuando e até colocar as nossas lições em dias. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Vou ler aqui agora o título da lição número 2, que foi do dia 12 de abril de 2020, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe, ela está em Efésios 1:3, 4 e 9:14. Objetivo geral: esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Jesus Cristo. E os objetivos específicos, onde nós temos 3, que são: refletir a respeito da nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo e explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Bom, agora vamos para a primeira pergunta para o professor. Professora, primeiramente a gente começa falando da lição sobre doxologia da carta aos Efésios. Você pode nos explicar o que significa essa palavra para que os irmãos possam entender melhor o início da lição? Bem, amados irmãos, a doxologia, ela vem do termo grego, né? Ela vem assim, honra, glória, louvor, né? Quer dizer assim, que o nosso cultuar tem que ter honra, glória e louvor a Deus, né? Seja assim, algo dito que expressa louvor atribuído, a glória, a honra a alguém ou alguma coisa. E o que nós vimos quando Paulo inicia a sua carta aos Efésios, ele faz toda essa doxologia ao Senhor, né? Então toda a carta voltada primeiramente à honra, à glória, né? Todo o poder que seja dado a ele, e ele manifesta colocando nessa carta a honra a Deus, né? É voltado primeiramente, antes de explicar toda a doutrina aos cristãos, ele volta colocando a honra, a glória ao Senhor nosso Deus. Então essa introdução da carta aos Efésios de Paulo é muito importante para nós, para entender, né, de fato as funções, né, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Professora, nessa lição nós percebemos que Paulo ele escreve a um tipo de destinatário. Quem são eles? Bom, amados, ele escreve a carta aos Efésios aos cristãos de Éfeso, né? Nós vimos isso lá em 1:14, né? Aí a gente vê isso assim, só que porém, quando ele coloca lá em 1:14, eu quero ler aqui depois para os irmãos entenderem melhor, como ele abrange essa questão do cristianismo a partir não só aos Efésios, mas de uma maneira geral. Por quê? Porque ele coloca que todos, né, somos herdeiros, né, de Cristo. Então assim, ele coloca de uma maneira bem ampla. E então essa carta foi destinada aos cristãos de Éfeso, mas esta carta vale para todos nós hoje, gentios, chamados, né, escolhidos, separados para hoje vivermos em Cristo. Quero ler lá em 1:14, que faz parte da nossa leitura em classe.
o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Então, irmãos, a nossa herança foi dada por Cristo Jesus, a Deus Pai. Então, Paulo escreve que nós, como os cristãos de Éfeso, a partir de Cristo Jesus, da sua ressurreição, o seu sangue derramado na cruz, somos sim herdeiros agora de Deus Pai, né? Somos herdeiros de Deus através de Cristo Jesus. São para esses que Paulo escreve. Amém. E aqui nós percebemos também que Paulo ele fala sobre umas bênçãos espirituais. Quais são essas bênçãos? E elas têm a ver com as pregações de hoje, onde são citadas muitas bênçãos materiais? Assim, nós vemos hoje, é lógico que não são todas as pregações. Nós vemos hoje algumas igrejas distorcendo o evangelho, distorcendo a verdade. E nós, como fiéis em Cristo Jesus que somos, nós defendemos a verdade. E a verdade é Cristo Jesus. E a verdade é a palavra de Deus que está aqui revelada para nós. Então, nós sabemos que não são todos os pregadores, mas alguns têm distorcido de fato. E o que eles colocam? Pegam algum texto sem contexto na palavra e distorce e coloca que as bênçãos são materiais de Deus para nossas vidas, esquecendo que na verdade as bênçãos são espirituais. Então o que nós vemos? Assim, que um texto sem contexto, ele é pretexto para a heresia. E nós temos que estudar não o texto da palavra, mas o contexto antes e pós, para a gente entender de fato o que o texto nos revela. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que o Senhor não é capaz de fazer algo material pela sua vida. Nós vemos esse tempo de muita tribulação e dificuldade material que todo mundo tem passado. Não só os cristãos, mas o mundo inteiro, por causa dessa epidemia. Então está faltando dinheiro, trabalho e o pão na mesa. Nós vemos que Deus é capaz de suprir as nossas necessidades materiais. Todo aquele que estiver passando dificuldade material, o Senhor é capaz de supri-las. Mas, porém, não esquecendo, irmãos, que as nossas bênçãos, ela vem dos céus e ela nos levará para lá. Porque as bênçãos principais é as bênçãos espirituais. Tudo aqui neste mundo vai ficar aqui, mas aquilo que o Senhor tem guardado para nós é muito maior do que tudo aqui. Então, as bênçãos que Paulo revela aos cristãos, que Paulo escreve nesta carta, são as bênçãos espirituais. Aquilo que ele fala são as bênçãos espirituais e não as bênçãos materiais. Amém? Amém. Agora para a próxima pergunta. Se as bênçãos vêm do Deus Trino, então a professora poderia explicar para a gente cada um, começando por Deus Pai. Bom, amados, Deus Pai, Ele nos elegeu, né? O que a palavra fala para nós? Né? Fala para nós lá em Efésios 1, 4 e 5, que Deus elegeu antes de todas as coisas. Eu quero ler aqui para os irmãos acompanhar a carta aos Efésios. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, amados, antes de tudo, antes da fundação do mundo, Deus Pai, Ele já havia nos elegido através de Cristo Jesus. Né? Nós não fomos a nação reeleita, porque a nação eleita foi Israel, né? Nós sabemos disso, mas nós somos a nação adotada em Cristo Jesus. Nós somos os gentios que agora, participantes em Cristo Jesus, pela nossa fé, pelo nosso aceitar a Cristo, Ele nos elegeu
como filhos adotados em Deus. Nós fazemos parte, sim, agora desta nação, né? Desta nova nação, né? Filhos e com os mesmos direitos da nação eleita. Não há separação, os adotados com os eleitos, né? Nós temos os mesmos direitos e nós somos herdeiros de Deus Pai e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então nós temos o mesmo direito. E então, amados irmãos, o que nós vemos? Que Deus Pai, Ele predestinou toda a humanidade, né? Que assim nós vemos, Ana, que Deus predestinou a humanidade. Não, Ele não escolheu uns, mas Ele colocou a salvação em Cristo Jesus para toda a humanidade, para todo aquele que em Jesus crê, sabe, possa entrar no céu. Então, desde o princípio, desde a fundação do mundo, né, nós somos chamados, separados, né, como propriedade agora do Senhor, né? Isso nós vemos lá em João 20:19, nós vemos lá em João 7:38, que nós fomos, né, separados por Deus, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Amém? Amém. E agora sobre o Deus Filho. Bom, amados, o que nós vemos aqui? Que Deus Filho, né, Ele trouxe a redenção da humanidade. Por quê, amados? Porque a humanidade estava perdida, né? Estava caída no lamaçal, acorrentada por Satanás, sem condições, né, de por si só salvar e por si só conseguiram a redenção a Jesus Cristo, mas a Deus. Mas Jesus Cristo, através do seu sacrifício, né, Ele nos liga novamente a Deus Pai. Aquela corrente que estava laçada na humanidade, Jesus Cristo quebra. E o elo que havia quebrado quando Adão cai no pecado, quebra o elo com o Pai, Jesus Cristo liga novamente o elo. Então, Jesus Cristo é a nossa redenção. Jesus Cristo é a nossa remissão. Porque sem Jesus Cristo, amados, nós não podemos ser purificados dos nossos pecados. É através de Cristo Jesus, porque foi Ele que tirou o pecado do mundo. Não há outro caminho a não ser Jesus. Então é Ele que tira o meu pecado, o seu pecado, foi Ele quem tirou o pecado da humanidade. E Ele nos resgatou. Ele resgatou a humanidade através do seu sangue, através do seu sacrifício, né? Porque Jesus é a verdade. Jesus revelou a verdade para nós, a palavra, né? Jesus é a revelação da verdade. Tudo aquilo que nós estudamos no Antigo Testamento, que vem caminhando e apontando para o futuro, esse futuro que seria o Messias, que seria a salvação, que seria a restauração, Jesus Cristo veio e cumpriu tudo aquilo que a palavra dizia a nós no Antigo Testamento. E no Novo Testamento é a verdade, a revelação, Jesus Cristo cumprindo o que o Antigo falava para nós. Então Jesus Cristo é a revelação, né? É a redenção, é a remissão dos nossos pecados, é a verdade. Lá em 1 Pedro 1:18 fala isso a nós, né? E é Jesus que nos purificou de todo o nosso pecado, né? Eu vou ler aqui 1 Pedro 1:18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, mas como prata ou ouro, mas fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então não foi por prata ou ouro, meus amados, mas foi pelo sangue de Jesus, né? Foi o seu sacrifício, né? Que nós hoje, no Filho Jesus Cristo, participamos também, né, dessa herança, a sermos também chamados filhos de Deus, né? Foi preciso que Ele se
se sacrificasse pela humanidade. E é através dele que hoje podemos entrar, né? Amém. E como ele mesmo disse, né, irmãos? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, com certeza, e não vai mesmo. Irmão, se você estiver escutando um barulho de carro, é porque a gente está aqui na sala, a gente está gravando durante o dia, a gente abriu a porta para ficar mais claro, então que é muito movimentada a rua, então de vez em quando vai passar um carro, uma moto, mas a gente vai parando sempre que der, tá? Eu vou estar lendo aqui para os irmãos em Mateus 7:13, que é para provar de acordo com o que eu acabei de falar agora. Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. Amém. Essa aí, a porta é Jesus, amados. Sabe? Aí que é fácil, que será fácil nós caminhar na presença de Jesus, não será fácil. Mas, porém, amados, nós teremos a nossa recompensa. Lê para nós aqui Apocalipse 3:21 para nós, Aninha. Porque o que diz a nós? O próprio Jesus fala para nós a carta à Laodiceia. E nós vemos isso ele mesmo falando quando escreve a João. Então, assim, irmãos, não será fácil a nossa caminhada, mas difícil, porque a porta é apertada. Mas só aqueles que permanecer fiéis, né? Irrepreensíveis, santos, irrepreensíveis, vão chegar lá. Só o 21? 3:21. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai ao seu trono. Olha que coisa mais bela, não é? Assim, ó, aquele que vencer, amados, aquele que vencer, sentará com ele no trono, como ele venceu, está sentado ao lado do Pai. Então, assim, o que nós vemos aqui? Não é qualquer um que vai chegar lá, são apenas os vencedores. E Paulo escreve a carta aos Efésios, colocando toda a doutrina e ensinando aos cristãos como vencer, como chegar lá, sabe? Como não desistir da caminhada, como permanecer na caminhada, como o próprio Jesus revela aqui nesta carta. Então, assim, são, irmãos, os vencedores que vão chegar e vão sentar e vão participar da ceia no final ao lado de Cristo Jesus. Amém. Agora, por último, mas não menos importante, Deus e Espírito Santo. O Espírito Santo. Bom, amados irmãos, aí onde nós perguntamos, mas se o Pai é o eleito, né? Se o Pai é aquele que predestinou, o Espírito Santo, o Deus Filho, né? Jesus Cristo é aquele que nos salvou, que nos resgatou. Então, qual é a função do Deus Espírito Santo? Então, assim, nós vimos que o Espírito Santo, irmãos, ele tem uma grande função em nossas vidas. E que sem o Espírito, Aninha, nós não podemos chegar ao Pai e assentar ao lado de Jesus Cristo. Porque é o Espírito Santo que fortalece a cada um de nós. É o Espírito Santo que nos ajuda a caminhar. E o que é melhor ainda, amados, é o Espírito Santo que nos ajuda a permanecer na caminhada. Porque sem o Espírito Santo, nós não podemos. De forma nenhuma nós não podemos. O Espírito Santo é o que é o penhor da nossa salvação, né? Nós somos, como nós falamos na nossa primeira aula, que o selo aqui na carta, que esse selo aqui, irmão, significa o Espírito Santo de Deus. E os cristãos, eles são selados pelo Espírito de Deus. Então, assim, é pelo selo que nós somos fortalecidos. E é o Espírito Santo que nos fortalece na caminhada, né? Nós vemos isso lá em João 7:38, que somos, sim, selados pelo Espírito Santo de Deus. E a nossa caminhada só pode ser através do Espírito Santo. Porque sem ele, irmãos, nós não somos capazes de chegar lá em Cristo Jesus. Lê pra nós aí, Aninha, fazendo favor. 38? João 7:38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras,
rios de água viva correrão do seu ventre. É isso? Amém. Então, amados, se nós temos esse rio de água viva dado por Cristo Jesus, porque Ele diz que não nos abandonaria, mas que Ele mandaria outro na mesma essência, né? E essa mesma essência quer dizer o mesmo, igual. O Espírito Santo tem tudo de Deus Pai e Deus Filho, porque eles são um só, em três pessoas diferenciadas, mas com a função de nos conduzir, de nos permanecer, de nos orientar, de falar não está errado, não está certo, permaneça, vai. Então o Espírito Santo nos fortalece, nos orienta, sabe? Nos ajuda, nos direciona, sabe? Sem ele nós não somos capazes. Então assim, nós vemos que Ele é aquele que conduz e foi deixado por Jesus Cristo, né? Para que nós possamos caminhar. E quando Jesus sobe, nós vemos lá em Atos, né? Que mais de 500 pessoas viram Jesus subir, mas quando Ele vai, Ele não deixou a humanidade só. Ele mandou o seu, né, o mesmo, o seu Espírito cuidar de nós. E esse Espírito nos orienta, né? E nós vemos lá em 1 Coríntios 3,16 que nós somos templos do Espírito Santo. Ele habita dentro de mim e de você. Então, assim, só é orientado e conduzido pelo Espírito, Ana, aquele que se deixa morada, aquele que abre a sua vida, que abre a sua alma, o seu espírito e deixa o Espírito Santo se fazer morada dentro de nós. Aí sim você vai ser direcionado pelo caminhar do Espírito Santo, né? E aí sim você vai ser lembrado, né? Nós falamos, que a palavra fala para nós? Que o Espírito Santo nos recorda. Eu posso estudar a palavra todinha aqui, mas se o Espírito Santo não me recordar, eu não sou capaz de lembrar. Mas o Espírito Santo nos recorda, o Espírito Santo nos santifica, o Espírito Santo nos prepara na nossa caminhada. E acima de tudo, Ana, o Espírito Santo nos prepara para o arrebatamento final. É através do Espírito Santo que nós somos preparados para entrar na glória, na Canaã celestial, para ceiarmos ao lado de Jesus, para recebermos a nossa coroa, para recebermos os nossos galardões. É através do Espírito Santo, é através de você deixar Ele de fato trabalhar na sua vida. É essa a função do Espírito Santo, deixado a mim, a você, a igreja eleita do Senhor. Amém. Então, professora, qual foi a conclusão que a gente pode tirar da função da Trindade Santa? Para os irmãos poderem entender melhor. Amém, irmãos. Então, amados irmãos, nós vamos concluir aqui a função de cada um, de cada pessoa, né? De um Deus trino, um único Deus, mas em três pessoas. Deus Pai foi a eleição na predestinação, né? E a toda a humanidade, não só alguns, né? Mas a toda a humanidade, todo aquele que em Jesus Cristo crê, né? Será salvo. Então Jesus não quer que um ou outro, o Pai Celestial quer que um ou outro seja salvo, mas que toda a humanidade seja salvo. Mas infelizmente, irmãos, tem aqueles que não querem, né? E esses que não quiserem, o Pai não pode fazer nada, né? Porque Ele deu o seu Filho por toda a humanidade, né? E aqueles que quiserem entrar no reino dos céus farão parte desse povo. Mas aqueles que não quiserem, infelizmente, né? Então, assim, nós vemos lá em Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos por adoção. Então, assim, somos todos eleitos, né? E lá no 4, a parte A, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, antes que tudo fosse criado, antes do espaço e tempo humano, Deus já havia preparado, nos elegido, né? Porque Ele sabia que o ser humano ia cair, né? Então Ele sabia que Ele precisaria de uma redenção, de uma salvação. E antes que o mundo mesmo fosse criado, Ele já
deu o seu filho para nos salvar. Então, assim, Deus predestinou toda a salvação para toda a raça humana, mas porém Ele deu o livre-arbítrio para cada ser humano escolher o seu caminhar. Como Adão e Eva teve a liberdade de escolher se ia pecar ou não, e pecou, Deus não proibiu, né? Com os anjos, Deus também deu a liberdade, né? Eles de continuar com Ele ou de pecar, e foi o que Satanás e os anjos que acompanharam a Satanás decidiu. Tiveram uma liberdade, Deus não proibiu, né? Nós vemos a função do Deus Filho, né? A pessoa do Filho, né? A redenção, a remissão, né? A remissão às nossas ofensas, às ofensas ao Pai, né? O elo que Ele liga de novo, a herança que Ele nos dá através do seu sacrifício. E nós vemos que a essa herança Ele nos liga, né? E nos torna herdeiros do Pai e co-herdeiros no Filho. Então, assim, o papel de Cristo Jesus, como qualquer papel das pessoas da Trindade Santa, cada uma foi fundamental para a restauração da raça humana, né? Jesus, Ele deu as bênçãos celestiais para nós, né? É o que Paulo revela para nós na carta aos Efésios, né? Que Jesus trouxe de volta à humanidade as bênçãos celestiais, nos colocou num lugar que nós não tínhamos mais direito, mas Ele nos devolve, né? Então, amados irmãos, Paulo revela a nós que o Espírito Santo é o penhor, né, da nossa herança. É o Espírito Santo que nos garante essa nossa herança em Cristo Jesus. Nós vemos isso lá em 2 Coríntios 1, 21, 22. Mas que Paulo vem dizer a nós que o Espírito Santo é o selo do cristão, né, para chegar ao céu. Mas porém, isso não quer dizer a nós que a partir do momento que somos selados, nos garante a salvação. Porque, amados irmãos, nós precisamos permanecer na fé. Não é ter agora e salvo para sempre, que muitos ensinam assim. Não, você recebe o Espírito Santo, mas você tem uma longa caminhada, né? E o que Paulo fala para nós ao Efésios? Que sejamos santos, irrepreensíveis e fiéis, porque só aqueles que são santos, irrepreensíveis e fiéis chegarão lá na santidade perfeita que Deus quer, porque a nossa santidade ela é progressiva, sim, caminhando dia a dia. Amém. E agora, por último, para finalizar a lição, qual que é a conclusão da lição nessa porção do Espírito aos Efésios? Bom, mas que nós vemos aqui é o plano divino da reconciliação, né? Nessa parte da carta, Paulo revela aos cristãos o papel que Jesus fez, reconciliou a humanidade, né, a Deus Pai. Então, irmãos, eu vou estar lendo a conclusão que está aqui na nossa revista, tá? Depois os irmãos pegam aí para dar uma lida, para dar uma estudada. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os próprios devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todos o desígnio divino estará plenamente executado. Amém. Amém. Nossa, essa conclusão é linda, né? É o propósito que Deus quer de mim e você. E nós encerramos essa lição dizendo muito obrigado por você estar aí nos assistindo. A sua presença é importantíssima. E dizer que nós gravamos essas aulas com o professor Eduardo, mas que nós perdemos os vídeos.
Então foi necessário a gente gravar. Então, como nós vamos recomeçar a gravar as aulas perdidas, então a Aninha está participando comigo para eu e o Eduardo colocar as nossas aulas em dias. E nós agradecemos muito por você estar aí assistindo. E é para todos nós, para toda a comunidade. Compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu joinha, faça sua pergunta, qualquer dúvida, faça sua pergunta no YouTube que nós vamos responder. E nós estaremos aí esta semana ainda com outra aula. E até mais, que todos fiquem na paz do Senhor. Até mais. Amém.